Olá, bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Aprenda Mais e hoje vamos falar sobre a unção com óleo no Antigo Testamento. Vamos lá? Muitas coisas do Antigo Testamento, eles são simbólicos. Caminhada no deserto, tabernáculo, altar, o animal substituto, os sacerdotes, tudo isso foram estabelecidos depois por Jesus no Novo Testamento. Não poderia ser diferente com a unção e com o óleo. O azeite na Antiga Aliança era símbolo de alegria, de saúde, era uma qualificação da pessoa para o serviço de Deus. Olha o que diz Salmo 92, verso 10. Tu aumentastes a minha força como um boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Esse óleo dava uma qualificação. Você vê o adjetivo de força que se recebia, de habilitação, de capacitação. O óleo na Antiga Aliança era utilizado para consagração e separação de objetos. Êxodo capítulo 29, verso 36, a palavra do Senhor nos ensina: sacrifique um novilho por dia como oferenda pelo pecado, para fazer a propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele. Unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias faça a propiciação no altar, consagrando. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Uma evidência clara do uso da unção sobre o altar, com o objetivo de santificá-lo. Êxodo capítulo 30, verso 23 diz assim: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com ele um óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as nações. Use-o para ungir tendas do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base. Você os consagrará e eles serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Existia uma ordem, você vê até a receita, a forma de preparar deste óleo para que haja uma unção sobre os objetos que serão utilizados no templo. Êxodo 40, verso 9: unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há, consagre-o com ele, tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Levítico capítulo 8, verso 30. Então pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre seus filhos e as suas vestes. Assim consagrou Arão e as suas vestes, e os seus filhos e as suas vestes. Você vê o óleo sendo derramado sobre a vestimenta do sacerdote, com o objetivo de consagrar aquele objeto para o serviço do Senhor. Número capítulo 4, verso 16. Eleazer, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, seus utensílios e artigos consagrados. Todos esses objetos precisariam ser consagrados, apresentados ao Senhor através daquele óleo. Mas é muito importante a gente deixar uma coisa clara, que o objetivo desta unção, o objetivo deste óleo derramado sobre aqueles objetos, não era para deixar eles com um cunho milagroso. Não era para colocar poder sobre eles, mas para separar eles naquele momento para o uso com as coisas do Senhor. O óleo também era utilizado para fazer unção de reis. Você vê em 1 Samuel capítulo 9, verso 16. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unjam como líder sobre o povo de Israel. Ele libertará o meu povo da mão dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim.
Você vê a unção que foi derramada sobre Saul, capacitando, habilitando ele para ser rei. Mais tarde você vê também o profeta Samuel indo até a casa de Jessé para fazer uma unção sobre a vida de Davi, preparando e habilitando ele para no futuro ele ser rei em Israel. A antiga aliança também traz exemplos de unção sobre sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos de modo a consagrá-los, para que as pessoas pudessem reconhecer que eles eram separados por Deus para o ofício sacerdotal. Êxodo capítulo 40, verso 13. Vista depois Arão com as suas vestes sagradas, unja-os e consagre-os para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vistas com as túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdote. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Você vê um exemplo de uma unção com óleo para o ofício sacerdotal. O Antigo Testamento também nos mostra uma unção com óleo para habilitar e capacitar profetas. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto com louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Você vê a unção que estava sobre o profeta Isaías, que foi derramada sobre o profeta Isaías com um objetivo, com um propósito para ele cumprir aqui na terra. Esta unção que foi derramada sobre pessoas, tanto para habilitar reis, sacerdotes e profetas, como uma unção dada sobre utensílios, tinha um objetivo de qualificar, separar eles para a obra do Senhor, de forma que as pessoas vissem e enxergassem neles a qualificação que o Senhor tinha lançado sobre eles. No próximo episódio, nós vamos ver a aplicação do óleo no Novo Testamento. Fica conosco e aprenda mais.